uma coisa muito importante agora, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por exemplo, a pressão atmosférica aqui em Natal, que está a nível do mar, em média 1 atm, mas lá no Pico do Cabugi, esse valor da pressão vai ser o quê, gente? Bem menor. Aí, Luiz, por exemplo, vamos para cá, então, vamos fazer aqui um bate-bola, né? Interessante. A água aqui em Natal, a temperatura de ebulição é em média 100 graus Celsius. Mas lá no Pico do Cabugi, onde você tem uma pressão menor, essa água ferveria a 100 graus? Ok, vestibulando. Então, essa temperatura de ebulição de uma substância, ela depende da pressão. Na verdade, a temperatura de ebulição da água não é 100 graus Celsius. É 100 graus Celsius aqui, é o nível do mar. Quer ver uma experiência que vocês fazem todo dia na sua casa em que a temperatura de ebulição da água não é 100 graus Celsius? A panela de pressão. A panela de pressão, você coloca ali fogo, né, agita, a pressão lá fica enorme, é vedada, então a pressão lá é grande dentro da panela de pressão. Dá 100 graus Celsius, a água não ferve. Dá 101, 102 graus Celsius, a água não ferve. Tá? Quando a panela está aberta, quando chega a 100 graus Celsius, aquele calor que entra, em vez de ir para o alimento ser cozido, aquele calor que entra serve para passar a água do estado líquido para o estado gasoso. Então vai gastando ali para mudar o estado físico da água. Na panela de pressão, não. Chega a 100 graus Celsius, 101, ela não muda a temperatura de ebulição dela não atinge, então aquele fogo ali serve para cozer, né, o alimento ficar ali, exatamente serve para cozinhar o alimento. Então o alimento recebe mais calor, por isso que na panela de pressão ele cozinha mais rápido. Por quê? Porque o fogo vai para o alimento, e na panela aberta, quando chega a 100 graus Celsius, em vez de ir todo aquele calor para o alimento, faz mudar o estado físico da água, como se você tivesse, em vez de cozinhando, você estivesse mudando o estado físico da água, gastando botijão para mudar, né, de gás, para mudar o gás de cozinha, para mudar o estado físico, que você não quer isso. Quer dizer, Luiz, quer dizer então, vamos supor então que o meu alimento, eu estou fazendo agora, por exemplo, um miojo, né? Miojo todo mundo come, né? E aí aquela água começou a ferver. Ora, se eu diminuir o fluxo aí de transferência de calor, né, do fogão, não vai interferir no cozimento de maneira nenhuma, né? De certa forma, o que vai acontecer? Vou até economizar gás e talvez até economize tempo. Porque na hora tem gente que faz o contrário, aumenta o fluxo, né? Se você aumentou aquele fluxo de calor, facilmente aquela água vai entrar em ebulição e aí acontece... Vai ajudar a água a evaporar, embora, né? Aí vem a mãe, corre menino, que a água está o quê? Está secando, né? E aí você vai ter que esperar... Ou está derramando, sujando o fogão, né? É verdade, professor. Então isso é muito importante a gente entender. E lógico que, faltando a questão, lá no Pico do Cabugi, a altura já é maior, nós temos uma pressão menor lá no líquido, então a água lá vai ferver a menos de 100 graus Celsius. Lá na Bolívia, 96 graus Celsius, 97, dependendo da altitude que você se encontra. Então, a água ferve aqui a nível do mar a 100 graus Celsius. Lá na Bolívia, uma certa altitude, ela ferve a menos. E lembrando também, Alexandre, até para entrar nesse assunto e você colocar mais alguma coisa, às vezes o aluno diz, eita, eu estou dentro da sala de aula, só tem essa coluna de ar. Quando eu saio e vou para céu aberto, lá para o pátio, para a quadra de esporte, que está a coluna do ar todinho, mudou a pressão, então você tem que ver que essa pressão aí, é bom a gente lembrar o aluno que é a mesma, né? Porque aquele ar que está dentro da sua sala, mesmo já tendo teto, já está equilibrado, já houve equilíbrio de pressão, então manteve uma mesma pressão, né? Eu não tenho ali só aquela coluna de ar, já existe um equilíbrio através das portas, da janela, né? Ali já está equilibrado. Então a pressão na sala de aula é a mesma lá no campo de futebol, que você está a céu aberto, porque a nossa atmosfera já se ajustou àquela pressão. Se fosse diferente a pressão na nossa sala de aula, num instante o ar entraria, aquele vendaval entraria e equilibraria de novo, não é isso, professor? Sem dúvida, isso aí é um fato importante. Uma coisa bem interessante que a gente tem que estar sempre procurando, vestibulando, é trazer a física para o lado conceitual. E é isso que vai ser cobrado no vestibular de vocês, tá bom? Por exemplo, uma coisa muito importante que são os processos de propagação do calor, né? Luiz, vamos bater aqui, vamos fazer um bate-bola, que são condução, convecção e radiação, né? Lembrando, gente, que o processo de condução, ele é eficaz nos sólidos, mas não é que ele deixe de acontecer, aliás, nos fluidos, que são líquido e gases, né? Ele é muito mais eficaz no sólido porque as moléculas estão mais do que coesas, né? Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho aqui esse copo, e nesse copo aqui, gente, ele está cheio de água, né?
Se eu colocasse aqui a fonte de calor, facilmente essa água ela vai ferver, tá certo? Por quê? Porque essa molécula de água aqui, ao aquecer, vai aumentar o volume, diminuir sua densidade, vai produzir aqui uma corrente de convecção, uma troca de calor por convecção. Mas se eu pegasse, por exemplo, um mergulhão, né, uma resistência elétrica que está dissipando energia elétrica em calor, colocasse aqui em cima, praticamente essa água não aqueceria. Porque na íntegra, gente, essa convecção aconteceria nessa parte superior, eu teria uma condução extremamente lenta. Mas a condução também acontece aonde, gente? Nos fluidos. Só que quando acontece, o processo é muito lento comparada com o da convecção. Por isso que o ar-condicionado ele tem que ser colocado na parte de cima, né? Porque esse ar frio ele é um ar mais denso, com isso ele vai descer, tá certo? E esse ar quente menos denso ele vai subir, o ar puxa e refrigera, tá certo? O ambiente. Né? Às vezes algum aluno chega para mim, professor, então porque eu estou em algum ambiente, algum lugar, o pessoal coloca o ar-condicionado no meio, né? Infelizmente não deve se colocar aí, né? Às vezes alguns colocam, por uma questão até de estética, às vezes você tem, por exemplo, aparelho de vidro, alguma coisa nesse tipo, né? E que se não leva-se em conta esse custo-benefício, porque se você colocar ele no meio, você ainda vai ter outro fator, que é um consumo maior de energia, né? Porque, na verdade, esse ar estando nessa camada aqui do meio, tá certo? Eu vou ter a convecção aqui embaixo, mas eu vou ter ar quente aqui em cima, né? E o termostato, gente, que é o controlador, tá certo? Que vai fazer com que o ar dispare ou não, ele não vai disparar facilmente, porque ele vai reconhecer que o ambiente ainda está a uma temperatura elevada. Na verdade aí, né, como o Alexandre colocou, se você colocasse o ar-condicionado no meio, você ia ter o ar de cima a temperatura um pouquinho maior do que o de baixo e você estava sempre gerando uma fonte aí, de energia, um calor, né? Então você estaria criando aí um gradiente de temperatura pequeno, né? Lógico que a diferença não é tão grande, mas se há diferença de temperatura, surge o calor. Então você estaria sempre gerando um calor para o ar-condicionado gerar. E além do fato de lá de fora ter aquela estrutura lá para a pessoa baixa que pode bater com a cabeça, né? Mecanicamente falando. Então a gente tem que ter o ar-condicionado lá em cima, que também quem passa lá atrás não vai ter essa dificuldade. A gente vê muito isso aí em prédios públicos, né? Principalmente, que é ajeitado de uma hora para outra. Você vê que o ar-condicionado lá dentro está gelando, mas lá fora usa o ar-condicionado tradicional e está lá, né? Uma coluna de concreto ali, um perigo danado. A Câmara lá de Vereadores é cheia, viu? Ok, vestibulando? Então, nós vamos parar por aqui, essa aula de hoje, né? De Física aqui com o professor Alexandre Amaral, mas vamos continuar nosso aulão. Eu espero contar com vocês todas as noites aqui a partir das 20 horas. Agradecer, nós já tivemos mais de 310 mil acessos às nossas aulas, então o jovem está estudando. O pessoal diz que não existe mais milagre, né, como na Bíblia antigamente. Eu acho que é um milagre a cada dia o jovem querer estudar, procurando assuntos, assistindo aula, né? Então os pais, a gente quer a aprovação do filho, a gente tem que agradecer por ele estar estudando e a aprovação vem naturalmente. Eu acredito que vai ser esse ano, mas se não for, o que vale ele estar estudando, que não se perde, né? Próximo ano tudo se resolve, a gente não pode pressionar nossos alunos, tem que agradecer a Deus e a eles por estarem aí estudando. Um grande abraço e fiquem com Deus.